Tem um post no Instagram que fala o seguinte: postar fake news sobre alguém. Cuidado. Acusar alguém falsamente de um crime é calúnia. Atribuir ato ofensivo à reputação de alguém é crime de difamação. Já ofender alguém atingindo sua moral é crime de injúria. Seja responsável. Por quê? Por que essas coisas são crime? Por que a gente... Por quê? Eu escrevi um texto que fala exatamente sobre liberdade de expressão. Qual é o limite compreendido hoje sobre liberdade de expressão? Porque para a gente entender o que é liberdade de expressão, para a gente entender o que é comunicação, a gente tem que dar um passinho para trás e entender o que é filosofia política. Porque a forma com que o nosso governo é constituído hoje tem raízes em ideias de filósofos políticos da Europa do século XVI, do século XVII, do século XVIII, principalmente com algumas ideias da Revolução Francesa. Então, quando a gente volta, a nossa ideia de liberdade de expressão, ela tem que vir de uma base filosófica que vai ter 3 pilares: propriedade, a liberdade e a vida. Quem traça isso, quem traça essa primeira ideia é um cara chamado Thomas Hobbes, no livro Leviatã. Então, como eu digo lá no texto, fala assim: Thomas Hobbes diz que os seres humanos devem abdicar da própria liberdade em favor de um soberano absoluto que possa nos garantir a paz e segurança. Essa é uma visão absolutista, é uma visão que ainda foi reformulada, mas o Thomas Hobbes já dá uma base de como a nossa sociedade vai funcionar. Vai chegar um segundo cara chamado John Locke. O John Locke vai atender os desejos da burguesia quando ele vai falar sobre propriedade, sobre liberdade e sobre direito à vida. Só que ele vai falar isso num contexto, exatamente como eu disse, para agradar a burguesia. Então, o que é o direito à propriedade? Significa exatamente que as pessoas têm direito de ter os seus bens e que eles são inalienáveis e que eles não vão perder esses bens, eles têm o direito de posse. Isso é o direito à propriedade. Quando ele fala sobre liberdade, ele está falando sobre a liberdade de você ter contratos com outras pessoas, seja contratos com pessoas do mesmo nível social ou de outros níveis, como, por exemplo, contrato de trabalho, contrato de compra e venda, contrato de qualquer coisa que seja. Essa ideia faz com que a burguesia se equipare à nobreza, porque exatamente a burguesia vai poder fazer negócios com a nobreza e também vai fazer negócios com a classe trabalhadora. Então, o que o Thomas Hobbes fez aqui foi dar uma ajustada na vida da burguesia. E esse é um pensamento que vem até hoje. Vai chegar um terceiro cara, chamado Jean-Jacques Rousseau, que ele vai trazer uma proposta muito parecida com o que a gente vive hoje. Em primeiro lugar, para o Rousseau, devemos participar ativamente das decisões do governo, no nosso caso aqui no Brasil, na forma de representantes legais, como vereadores, prefeitos, governadores, deputados e senadores, além do próprio presidente. Essas pessoas representam a vontade geral, mas o povo também pode participar de decisões a partir de plebiscitos, como aconteceu em 1993 no Brasil, ou como o caso da Lei da Ficha Limpa, que foi uma iniciativa popular. Então, ainda nesse modelo, os direitos de propriedade, liberdade de contrato que o Locke falou, permanecem. Mas a Revolução Industrial vai criar ainda mais complexidades em cima desse raciocínio. Isso é feito, eu estou explicando assim de uma forma pornograficamente reduzida. As ideias dos contratualistas, que são esses 3 caras, né, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, vão ser utilizadas por um outro filósofo. E esse é o filósofo que vai definir o que é liberdade. Esse cara se chama John Stuart Mill.
Então ele tem um livro chamado Sobre a Liberdade, em que ele vai utilizar as ideias dos contratualistas para definir o que é a liberdade. Para ele fazer isso, ele vai usar dois princípios. Primeiro ele vai usar o princípio do dano e ele vai usar o princípio do utilitarismo. No texto que eu escrevi lá no LinkedIn, só falo sobre o princípio do dano. O que significa isso? Eu vou ler aqui. Para Mill, o princípio do dano deve ser soberano, ou seja, nossas atitudes devem ser pensadas de forma que não cause danos a terceiros. Ele argumenta que a censura empobrece o conhecimento, pois impede que a verdade seja colocada à prova em debates. Então, só aqui a gente pode tirar duas conclusões. Primeiro, que a verdade não é flexível, como aquela crença popular de que cada um tem a sua verdade. Não é isso. E segundo, a partir do que o Mill está falando, mesmo as ideias erradas podem conter verdades, só que essas ideias precisam ser debatidas, precisam ser confrontadas. Então, no nosso modelo de sociedade, nós temos dispositivos que utilizam o pensamento de John Stuart Mill, como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, que garante a liberdade de expressão, mas veda o anonimato e prevê punições para abusos, como calúnia e difamação. Então, o que aquele post está falando é exatamente o que está no artigo 5º da Constituição. A interpretação que se dá para o que o John Stuart Mill fala tem que ser muito cuidadosa. A confusão do que se define, do que se entende no senso comum por liberdade de expressão está no fato de que as ideias elas têm que ser debatidas, mas não propagadas. O equilíbrio que John Stuart Mill propõe está no fato de que a liberdade de expressão não é absoluta e seu limite é o próprio princípio do dano. Isso significa que uma pessoa com pensamentos racistas e que os expressa dentro do seu círculo privado, como em casa, está gozando da liberdade de expressão no sentido de expressá-las sem causar danos concretos a terceiros. No entanto, presta atenção nisso, no entanto, se as mesmas ideias racistas são propagadas publicamente, seja nas redes sociais, no trabalho ou em qualquer outro espaço onde possa afetar outras pessoas, então o Estado tem o dever de intervir. Isso na concepção do John Stuart Mill, que é a ideia que a gente utiliza na nossa Constituição Federal. A liberdade de expressão, ela tem um limite, e o limite é o dano. Então, assim, se você gosta de ser racista, primeiro, azar é seu, né, cara? E você faz isso dentro da tua casa, sem atingir ninguém, isso é uma coisa. Você está dentro da tua liberdade de expressão, contanto que você não prejudique outras pessoas. Ainda que você seja, no seu íntimo, um grande canalha. Agora, a partir do momento que você fala sobre isso em rede social, em televisão, em rádio, no YouTube, sem direito a debate, sem o ambiente propício para debate, então aí você está cometendo um crime. Onde que a comunicação vai entrar nisso? Bom, as teorias de comunicação modernas, como as hipermediações do professor Carlos Scolari, ou a ecologia da comunicação do Vicente Romano, estão em conformidade com esses princípios. Se, por exemplo, um tema nocivo é abordado nos meios de comunicação sem que haja a oportunidade de debate, então pode-se considerar como uma propagação ilegal de algo que fere o princípio do dano.
Se por outro lado esses meios tratem de temas promovendo o debate, isso está dentro do que é democraticamente estabelecido. Então olha que exemplo interessante. Um programa de televisão que prega violência ostensiva contra determinados grupos sociais e sem a oportunidade de debate, ou mesmo disponibilizando enquetes frágeis e direcionadas para simular a participação popular no assunto. A repetição abusiva dessas ideias nesses modelos pode auxiliar na configuração de uma sociedade revanchista. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um programa de televisão, um post de rede social, um vídeo no YouTube que propaga uma ideia racista, xenofóbica, qualquer tipo de canalice, mas que não está configurado dentro de um ambiente de debate, dentro de um ambiente de discussão, e você, como não é idiota, percebe claramente que é uma propaganda, então aí você vai ter um problema criminal nas suas costas. Essa pessoa que está divulgando essas ideias. Então a liberdade de expressão não significa que você pode dizer o que você quiser. O limite da liberdade de expressão é o princípio do dano. Você pode até pensar as besteiras que você pensa, mas não é em todo lugar que você vai falar sobre isso. Então a liberdade de expressão está diretamente ligada ao evento comunicacional que se estabelece. Publicar uma ideia danosa à sociedade numa rede social sob a premissa de que o campo de comentários oferece a oportunidade do debate público é dissimular o próprio conceito de debate. Isso deve ser feito em um ambiente controlado e com regras estabelecidas para que se promova o engrandecimento intelectual da sociedade. Porque a comunicação hoje ela é muito diferente. Enquanto antigamente você tinha uma comunicação que era de um para muitos, ou seja, um emissor e milhões de receptores, como a TV, o rádio, o livro, hoje não é mais assim. Hoje o principal meio de comunicação é a internet, que é um meio muitos para muitos. Muitos fazem, muitos recebem, e você ainda tem a possibilidade de retrabalhar esse conteúdo. Então, assim, na verdade o que eu fiz foi ler o meu texto no LinkedIn, porque o nível de leitura lá foi muito baixo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação e vamos em frente.